Olá, paz de Cristo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conexão Feminina, no nosso quadro Mulheres Inspiradoras. E hoje nós vamos falar de uma mulher que com certeza você já deve ter ouvido alguma piadinha dela aí de algum lugar, viu? Mas nós vamos falar sobre Eva. Quem foi Eva e o que Eva tem para nos ensinar, nos inspirar. Mas antes, eu quero pedir para você curtir o nosso programa, se inscreve no nosso canal se você ainda não se inscreveu e nos ajude a TV Viva Promessa a chegar mais longe, seja um amigo da missão, as informações estão aparecendo aí na sua tela, ok? Nós vamos para a vinheta, mas enquanto isso, já pega a sua Bíblia, o seu caderninho e voltamos já já. Já estamos de volta, Vilma, seja bem-vinda. E nós estamos aqui com a nossa diaconisa Thelma. Thelma, seja muito bem-vinda. Mas fale quem é você, Thelma, para quem está em casa conhecê-la. Graça e paz a todos. Eu sou a diaconisa Thelma. Eu sou ovelha da missionária Vilma. E como nós vamos falar sobre a primeira mulher, né? Primeira mulher. Família, a primeira família constituída, né, por Deus. Gostaria de falar um pouquinho sobre a minha família. Eu sou casada com Esmeraldo. Nós tivemos temos dois filhos, né? O diácono André, que é casado com a diaconisa Renata, que nos deu duas netinhas, a Sara e a Maitê. E também sou a mãe da Daiane, que é casada com Leonardo, e nos deu o netinho, que é o Liam. Eu congrego na igreja de Santa Emília, como já falei, né? Que eu sou ovelha da missionária Vilma, que é uma bênção de Deus nas nossas vidas. E eu estou lá já há alguns anos, né? Servindo a Deus ali, com muita alegria. E Graças hoje, né? a Deus. Fui convidada e estou aqui agradecida a Deus por esse momento. Amém. Vilma, quer falar alguma coisa? Sou ovelhinha? Ela é líder do Ministério de Mulheres, também é professora do MCA e nós somos companheiras de aventuras. É verdade. Muitas aventuras, graças a Deus, né? A gente faz muita coisa junto. Às vezes a gente se cansa e fala, ai, Thelma, estou muito cansada. Ela, eu também. Mas quando passa, a gente já está pronta para outra, né? É bom Verdade, ter uma amiga assim, né? É bom. Pronta para toda a obra. É verdade. Bom, Thelma, a Thelma, esposa do Esmeraldo, mãe do André e da Daiane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Bora lá começar, gente? Vamos lá. Nós vamos falar de Eva e você já deve saber que Eva está registrada lá no livro de Gênesis, logo nos primeiros capítulos, onde Deus fala da criação, tá bom? Nós vamos ver hoje, assim, quem foi Eva, não só essa parte que a gente ouve em piadas, né? Ai, quando acontece alguma coisa de ruim, ai, a Eva me paga. Quando eu chegar lá no céu, eu não quero nem ver a Eva. Já ouviu isso? Já não quero nem ouvimos. encontrar com a Eva. Meu Deus, misericórdia, né? Não só essa parte onde a gente às vezes acusa a Eva, né? Onde a gente aponta o dedo. Mas nós vamos entender um pouquinho sobre quem é Eva. Eva, a gente sabe que Eva foi criada parecida com Adão, né? É a companheira de Adão. Deus fez Adão dormir um sono profundo e aí tirou uma costela de Adão e fez a Eva, aquela mulher linda, bonita. Acho que era uma mulher muito Devia linda, ser né? Perfeita, né, Dani? Não tinha celulite. Tá, pausa, deixa isso pra lá. Detalhes à parte. Mas vamos... Abafa o caso. Me falem aqui, meninas, qual o propósito? Por que Deus criou Eva? Além de ser uma companheira para Adão, né?
Então, eu posso falar um pouquinho? Eva significa vida, né? E lembrando que Eva foi a primeira em tudo, né, Dani? Eva foi a primeira mulher, a primeira noiva, a primeira esposa, primeira mãe, né? Eva foi a primeira a sentir dor de parto. Eva foi a primeira sogra, né? Então, Eva foi a primeira em tudo. Então, nós vamos aprender um pouquinho aqui o que podemos falar sobre essa mulher que foi, né, a companheira, né, de Adão, né? Essa mulher que Deus preparou para ele, né? É isso. E por que que Deus preparou uma mulher para Adão? Ele pretendia criar uma humanidade. Então, ele fez ali o primeiro, né? O primeiro casal para se multiplicar e encher a terra com a imagem dele, né? Que Deus criou tanto Adão como Eva, a imagem e semelhança dele, tanto para espelhar como para espalhar a imagem e semelhança de Deus através dos filhos, através dos descendentes, né? Com esse propósito, Deus criou esse casal. E também para um relacionamento, né? Deus tinha um relacionamento com eles, diferente da criação, Deus tinha um relacionamento com eles, né? Então, também para o relacionamento, Deus criou e formou também para a glória dele. Foi com esse objetivo que Deus criou esse casal maravilhoso que deu origem a toda a humanidade, a mim e a você. Acho que eu te cortei, Thelma. E lá em Gênesis, logo nos capítulos 1, fala assim que Deus diz para Adão, ó, farei para ti uma auxiliadora idônea. O que seria esse idônea? Quando fala assim que Eva seria uma auxiliadora idônea. Eu entendo que não seria um acessório de Adão, né? Mas seria uma auxiliadora, não um ser inferior, né? Mas seria uma parceira, né? Caminharia ali lado a lado, né? Com ele, Isso. auxiliaria Em ele. tudo, né? Seria uma parceira, daria para ele toda. Como que eu posso dizer, Vilma? Apoio, companhia, Apoio. complementariedade. Não seria um ser submisso, um ser sem valor, né? Mas um ser que Deus criou para estar com ele lado a lado, em tudo aquilo que ele necessitasse, né? E o fato de ser idônea é uma pessoa capaz. Não era um capacho do Adão, né? Mas uma pessoa capaz, uma pessoa à altura, né? Tanto uma pessoa que lhe correspondesse. Então, alguém também ali no mesmo nível dele, né? De inteligência, de tudo, né? Então, o Senhor preparou uma mulher para ele assim. Diz que na né? tradução, o significado para idônea também fala que seria alguém com uma força correspondente. Isso. Né? Não um peso para Adão estar carregando, mas alguém que, vamos lá, vamos fazer, eu te ajudo, tô com você, né? Então, assim, Eva não foi criada por um acaso. Deus a criou com uma intenção, com um propósito, né? Ela, para ser auxiliadora, para se relacionar. Eva não se relacionava só com o Adão. Ela se relacionava com Deus também. Ela ajudava, né, o Adão, a harmonia na criação que Deus fez. Ela estava ali com ele. Eu vejo Eva como a harmonia da criação, né? Olha que lindo, né? Como você disse, Dani, ela não foi criada, né, para ser um ser inferior, mas para ser um ser assim especial. Eu vejo na criação que Deus viu que Adão precisava, né, de alguém especial ao lado dele, para ajudar ele, né, em tudo que fosse necessário. E aí ela foi criada com uma identidade, né? E nós também somos criados com uma identidade? E aí, Vilma? O que define a nossa identidade? É o número do meu documento? É o nosso ser, né? Ela não era uma pessoa qualquer, inferior, desprezível, né? Era alguém no mesmo patamar ali de Adão e alguém também para poder se relacionar com Deus, que se identificava também com o seu Criador. Então, assim era Eva, né? Não foi uma pessoa criada, por exemplo, para divertir Adão, né? Acho que não tem
a ver com isso, né? Mas alguém que também tinha sua identidade própria, assim como o Adão tinha sua identidade própria de homem, né? De ser o cabeça ali, né? Daquela relação e tudo, que viria a ser o pai também, né? Então, a Eva também ela é criada da mesma forma, né? Tem sua identidade feminina, o Adão, sua identidade masculina, com todos os atributos que Deus lhe deu, físicos, químicos, né? Porque Deus nos fez assim de maneira diferente, né? Nossa biologia, ela é diferente, né? Tem hormônios que só existem no corpo das mulheres, né? E outros dos homens, ou que tem maior quantidade no corpo dos homens. E isso que faz com que eles sejam quem eles são, né? São homens da mesma forma. A Eva também foi criada com essa identidade, a identidade de mulher, que cria também, né? Que gesta, que desenvolve com capacidade para desenvolver um ser dentro dela. E também para se relacionar com Deus. Uma pessoa ativa na criação também, junto com o Adão. Então, ela tem a sua identidade própria, né? Tinha um propósito, Tipo, né? um propósito. Tinha um irmão que a gente cuidava dele lá na igreja, em Pedreira. Aí, eu conheci ele já tinha 96 anos, e quando ele morreu eu também tinha 96. Eu acho que ele tinha mais, né? Mas era um senhor bem velhinho, o irmão Severino Delgado. E aí ele tinha um poema que ele falava assim, que o adorno da criação era a mulher, como se fosse a coroa, né? Que Deus criou a mulher assim. A gente fala tanto do cuidado de Deus ao criar Adão, que Deus moldou o barro. Deus também fez aquilo com a Eva e com propósito ainda, né? E assim somos nós. A Eva, a gente também não pode definir Eva pelas piadas que a gente ouve, pelas histórias que a gente já ouviu. Eva foi criada com o propósito que Deus deu para ela. Essa era a identidade dela. Mas aí, continuando aqui, vocês sabem que lá na frente algo negativo cruzou o caminho da Eva. Está em Gênesis 3, né? No episódio em que Eva é tentada. Eva foi tentada pela serpente e a gente ouve isso, enfim, né? Eu quero pensar aqui com vocês, e você aí de casa também, sobre a atuação da serpente sobre a vida da Eva. Então, como é que a serpente agiu para conseguir induzir Eva ao erro? A serpente, ela foi astuta, né? Ela questiona primeiro, e ela diz para Eva, é assim que Deus disse? Olha, ela questiona. Depois ela dá um jeito de distorcer, né? E ela diz assim, ela exalta o proibido, né? Ela fala assim para Eva, depois, né? Se você comer desse fruto, você será como ele. Então, a gente vê aí a serpente, né, sendo bastante astuta, né, Vilma? Uhum. Distorcendo o que Deus disse, questionando Eva e, por fim, falando para Eva, tentando dizer para Eva que ela seria como Deus. E aí, né, Dani, que mora o perigo, né? Quando nós damos ouvido, né? Quando Eva deu ouvido, e muitas vezes nós damos ouvido a vozes, né, estranhas. A serpente não atacou exatamente direto a Eva, Não, né? Ela atacou Ela a faz palavra, perguntas, né? e ela distorce, né? Porque Deus tinha dado a ordem para eles. Deus falou, de Não comam. todas as árvores do jardim, vocês podem comer, né? Menos, ainda ficava num lugar estratégico, né? Que estava ali no meio. Dessa árvore vocês não podem comer, né? Porque o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Aí a serpente vem e fala assim, é assim que Deus falou? Não comereis de toda a árvore do jardim. Olha o que ele falou, não pode comer nada. É isso que ele falou, que não pode comer nada? Né? Aí ela sabia, ela respondeu, né? E disse à mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, nem comer, nem tocar, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, né? Não, vocês podem comer, que vocês não vão morrer, né?
E aí ele falou, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, ela plantou dúvida ali na cabeça de Eva. Ela pensou assim, puxa, pode haver uma outra possibilidade. Será? Ela desconfiou do Criador, né? Plantou uma dúvida ali na cabeça dela. E será que a serpente, no caso, o adversário, o inimigo, né? Será que ele ainda continua usando essa mesma estratégia com a gente hoje? Ah, eu acredito que sim. Com certeza. Muitas coisas que a gente sabe que é errado, hoje a gente tem visto, né? Tem sido vendido, tem sido anunciado como algo certo. É como se os valores estivessem trocados, né? Mas nós temos, né, a palavra de Deus, Tânia, que nos ensina, né, a seguir, né, o certo. É aquilo que eu falei, né? Eva deu ouvido a uma voz estranha. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós sabemos o que é certo, né? Porque a palavra de Deus nos ensina. Então, nós temos que tomar cuidado para não ouvir vozes estranhas, né? Porque, com certeza, o inimigo continua agindo, né? Continua querendo distorcer a palavra de Deus. Não foi isso que o inimigo fez com Eva? E nos dias de hoje, também isso continua acontecendo, né? Eles querem distorcer ele, né? Quer distorcer a palavra. Dar um jeitinho, né? Colocar... como que eu posso dizer, viu? Justificativas, né? Justificar, Maquiar né? uma coisa. Não é bem assim, não é bem assim. né? Não é bem assim, nada a ver, né? A gente ouve muito isso, nada a ver, imagina. É um pensamento aqui, porque quando a serpente fala assim, foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Às vezes a gente também ouve esse pensamento, mais ou menos assim, porque você é um cristão, você não pode fazer nada. Né? Será que é verdade? Aí, às vezes, fica aquele pensamento na cabeça, puxa, eu não posso fazer nada, né? Porque eu sou cristã. Ou você nunca provou tal coisa só porque você é cristã, não posso você não fazer sabe o que é nada. viver. Mas uma pessoa que é feliz com Deus, ela vai saber responder, ela vai falar assim, não, eu posso fazer muitas coisas. Desde que sejam coisas boas, né? Desde que sejam coisas lícitas, coisas que glorifiquem a Deus, eu posso fazer muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, né? A gente percebe aqui que, por exemplo, essa queda da Eva não foi de uma hora para outra. A serpente, ela veio e teve todo um processo, né? A queda não acontece de um tropeço só isolado, né? Como é que... Vamos lá. Primeiro a Eva viu, ela olhou a árvore, o fruto, aí a serpente já veio, Eva desejou, né? Que mais? Como é que foi esse processo para a queda? Ela viu que a árvore era boa, né, para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, né? Então ela olhou, ela desejou. Aí ela segurou, Ela tomou tocou. para ela, pegou na mão. Cobiçou, né? E Eva tava brincando com o perigo ali, hein? sim. Se não pode, já tá olhando demais, tá desejando o que não é para desejar. Pega na mão só para examinar melhor o fruto. Depois o que ela faz? Ela vai e come o fruto. E ainda para piorar a situação, o que ela fez depois? Compartilha ainda, né? Ainda compartilhou, né? Ai, Adão, come um pedaço, vai comigo, você também tem que comer, você é meu companheiro. E a palavra de Deus diz para nós fugir, né? Para nós fugir da aparência do mal, né? Então, quando não vai ficar lá olhando o pecado, né? As coisas proibidas, porque você vai acabar desejando, né? Eu coloquei assim que tem um processo, né? Envolve a emoção, que é o desejo, a razão, você pensa como você vai fazer aquilo e depois você vai e faz. E por que vai fazer, né? Por que ela fez? Eu vou ser igual a Deus. Querendo ser igual a Deus, né? Então tem um porquê também, né? E às vezes a gente fica também querendo pôr os porquês, né? Querendo justificar as nossas falhas, né? É verdade. Mas é aquela, sempre começa... E bem que o salmista fala do coração, né?
É. E a maior justificativa hoje é assim, porque eu sou humana, porque eu sou falha, porque eu sou pecadora. Por que eu errei? Né? Por que isso aconteceu? Era a minha Porque eu fraqueza. sou humana, sou falha, sou pecadora, é a minha fraqueza. E como se isso justificasse, né? E coloca a culpa nas costas da Eva, porque pecou primeiro, né? A Thelma falou assim que às vezes a gente dá ouvidos demais a vozes que distorcem a verdade, né? Que mais coisas assim como distorcer a verdade, vozes que distorcem a verdade, que mais que a gente também enfrenta, né? Até chegar a pecar. Você ouve vozes que distorcem a verdade, que mais? A gente deseja coisas que se tornam enganosas, né? Sim, acho que esse flerte, né, com o pecado, ou com o que é proibido, quando você demora muito nisso, você vai relaxando, né, diante daquilo, baixando a guarda, quando você menos espera, você já caiu ali naquela tentação. A gente vai tomando decisões que têm um impacto mais amplo do que o que a gente pensa. Não, eu não vou fazer. Eu só vou ver, é só agora. Na próxima vez eu consigo, eu tenho controle, né? E isso é um engano bem escancarado uma mentira que a gente quer contar para nós mesmos, né? É verdade. Como, né, a palavra diz, foge da aparência, né? Foge daquilo que você sabe que vai te trazer uma consequência ruim, né? Você não pode ficar lá flertando, né? Como diz a Vilma, né? Se você sabe que é algo perigoso, né? Porque o inimigo, ele sabe o seu ponto fraco. Aí ele vai trabalhar em cima do seu ponto fraco. Já e a gente pode falar assim, eu fiz, eu pequei, mas eu não sabia. Será que a gente pode usar essa desculpa? Eu não sabia. Às vezes tem pessoas que sim, elas na ignorância cometem alguns erros que na verdade são pecados e ela não sabia que aquilo ali era pecado. Aí sim. Mas para quem conhece a palavra... Não, mas depende, né, de que ponto da vida essa pessoa está. Agora, se ela já é uma conhecedora da palavra, se ela sabe o que é certo e o que é errado... E se ela vier a pecar, então ela pecou deliberadamente, né? Mas eu acho que o Espírito Santo, ele vai alertando a gente. Sim. Vai falando, vai ligando aquela luzinha de alerta, né? Cuidado. É verdade. E você vai assistindo. Não, eu só vou olhar, eu só tô pegando. E aí que mora o perigo, né? Vamos lá. Eva foi tentada pela serpente, pegou o fruto... Examinou a árvore, cheirou o fruto, passou assim, de que textura tem esse fruto, né? E ela mordeu o fruto, ela comeu o fruto. E Adão, aonde estava Adão? Nesse jardim que era tão imenso que Adão não estava vendo? Estava lá do lado dela, né? Eu acho que Adão estava ali bem pertinho. Eu acho que ele foi, vamos dizer, omisso, né? Então, se ele estava do lado, desculpa te cortar. Se ele estava do lado quando tudo isso aconteceu, ele também ouviu aquela conversa, né? Talvez ele também tenha sido seduzido por aquela conversa. E por isso ele não interveio, ele não fez nada, porque eu acho que ele também foi sendo convencido. Seduzido, convencido por aquela palavra. Pelo que ele ouviu, pelo que a serpente estava falando. E aí, acho que a culpa fica nas costas dela, né? Não, ela comeu e me ofereceu, né? Então, eu acho que ele também foi seduzido, porque se ele não tivesse sido... A pergunta que você fez é onde estava Adão, né? Se ele não tivesse sido seduzido... Ele não teria aceito comer, né? Ele teria feito alguma coisa, né? Teria tido uma conversa entre eles ali, mas dá a entender que não teve conversa, que ele também estava seduzido também com ela, né? Adão já sabia que ele era o cabeça da Eva, né? Eu acredito que sim. Quando ele criou ela. Porque Deus criou primeiro ele e depois ela. Então, ele era o cabeça ali, né? E ele não pressentiu esse perigo se aproximando? Eu penso que ele também foi seduzido. Então, ele saiu ali do modo racional e por ali. Eva, por que as pessoas culpam Eva? Né? Porque a maioria das pessoas culpa só Eva, né? Não traz nenhuma culpa para Adão, tadinho do Adão. Ele fica de inocente.
Ele mesmo não assumiu a culpa dele, né? Ó, então vamos lá. A Eva comeu, ela deu para Adão. Se Adão viu ou não viu, ele também foi seduzido. Se ele foi seduzido, ele foi omisso de qualquer forma, porque era obrigação dele cuidar da Eva. Não também cuidou. acho. Não cuidou. E Deus? Onde estava Deus nesse momento aí? No mesmo lugar de sempre, no alto e sublime trono, olhando tudo, contemplando tudo. É, Por que ele não impediu? porque ele nos Poderia impedir? Ele poderia impedir? Poderia, mas ele deu livre-arbítrio para eles, né? Eu entendo que Deus, ele, assim como hoje, né, Dani? Né, nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque Deus nos ensina através da palavra dele. Então, se nós vamos fazer o certo ou o errado, é nós que temos que tomar essa decisão, né? Deus nos dá essa liberdade de escolher. É em Deuteronômio que diz, né? Eis aí a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção e viva. Então, Deus sempre quer que nós tenhamos vida e uma boa vida, né? Deus não quer que a gente faça coisa errada e acaba sofrendo essas consequências. Mas Deus nos dá essa liberdade de escolher, né? Ele criou pessoas livres, né? Eles poderiam escolher obedecer ou não. Então, Deus estava olhando tudo, nada mudou na vida dele, no plano dele, nada mudou. Nem o horário que ele vinha conversar com eles, nada mudou. Verdade. Quando chegou no horário de sempre, né, como de costume, Deus vem conversar com eles. Então, Deus não ia... Às vezes, eu penso assim, que a gente, quando está educando os nossos filhos, a gente também é meio assim, a gente não deixa, às vezes, a criança entrar em contato com consequências, né? Não estou falando de coisa que põe a vida da criança em risco, tá? Se a criança vai enfiar o garfo no prego dentro da tomada, você tem que correr e tirar, você não pode deixar. Mas a gente meio que tem um hábito assim, de asfaltando a estrada da vida para os filhos passarem e não entrar em consequência com nada, né? E aí a coisa está em curso, está acontecendo, a gente já vai em cima com tudo, já ir gritando e corrigindo e intervindo, sabe, ali. E não dá tempo nem de respirar. Então, Deus deu uma ordem, disse que não podia, eles desobedeceram, não mudou nada, né? No horário como de costume, Deus veio conversar com eles. E eu fico pensando, gente, vocês conseguem imaginar que diz que eles ouviram os passos do Senhor no jardim? Quando ele vem andando, eu acho que eles nem nunca tinham notado, talvez nunca tinham notado isso, mas, ou se sim, quando eles ouviram, né? Eles devem ter pensado, o que vai acontecer, né? Será que ele vai acabar com a gente? Será que ele vai nos matar? O que ele vai fazer? Aliás, até mesmo antes disso, a primeira emoção ruim que eles sentem é aí, depois que peca. Quando peca, a ficha cai. O que foi que a gente fez? Aí eles vão providenciar um meio ali, né? Porque eles percebem que eles estão nus, aí eles vão providenciar um meio de se vestir, aí eles se escondem. Eu acho que do momento que aconteceu até a hora que Deus vem falar com eles, deve ter sido assim muito angustiante para eles, né? Eles sentiram medo, a ansiedade, a incerteza, a insegurança, angústia, né? O que é que ele vai fazer? Então, quando eles ouvem os passos do Senhor no jardim, eu imagino que cada passada que eles ouviam, o coração devia disparar muito, né? Porque o Senhor estava chegando, estava se aproximando. E aí, o que ia acontecer, né? Não, Deus estava chegando e Deus ainda... Adão, onde você está, Adão? Deus ainda o chamou, Deus o procurou. Deus não estava querendo saber atrás de qual moita Adão estava. Não é geograficamente, né? É porque aquele encontro talvez acontecesse sempre, né? Todos os dias, na viração do dia, Deus ia ter com eles. E aquele momento eles não estavam mais ali esperando Deus chegar. Estavam escondidos da presença de Deus, né? É assim que, né, Dani, que o pecado age nas nossas vidas, né? Quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que a gente sabe que não vai agradar a Deus. Você tem vergonha até de orar. Tem vergonha até de orar, né? Você fala, ai meu Deus, por que eu fiz tal coisa? E algumas vezes nós pecamos e
Até assim, coisas bobas, mas às vezes você vai falar de alguma coisa, você fala assim, Deus me perdoa, mas tal coisa, então, olha, já estamos pecando sabendo que está Que errado, tá, né? Às vezes acontece isso, né? E mesmo assim, Deus, ele vem, ele Ele busca, vem. ele chama, ele cobre, né? Porque aí Deus se preocupou em cobrir eles, Deus restaurou. Aí eu tô só aqui pensando assim, é uma coisa. É tão fácil apontar o erro e acusar da Eva, né? Mas assim, talvez o que é uma tentação para mim, o que o diabo me oferece, que aguça os meus sentidos, não causa em você o mesmo efeito que causa em mim. É verdade. Né? Às vezes eu brinco com os alunos e eu falo para os alunos assim: olha, gente, tem coisas na vida que a gente não precisa ter curiosidade. Não precisa ter. Por exemplo, vício. Você não precisa ter curiosidade para saber que gosto tem uma droga, que cheiro tem uma droga. Não é? Porque você sabe que aquilo vai fazer mal. E outras coisas que às vezes eu vou beber, vou cheirar, vou fazer, que para mim não vai fazer a menor diferença. Mas em outra, aquilo parece que dá um negocinho no cérebro da pessoa e a pessoa fica necessitada daquilo. Não é? Então, às vezes, o que pode ser a minha fraqueza não vai ser necessariamente a sua fraqueza. Mas o diabo, ele usa a mesma estratégia. Ele seduz você nisso. Eu, inclusive, eu preguei sobre isso ontem. O diabo ele tem uma tentação personalizada para cada um. Então, ele vai agir... a gosto do cliente. Cada um seu ponto fraco. Né? Tiago 1,14 fala, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Então, a cobiça tendo engravidado dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, o processo é o mesmo, né? Ele continua tentando da mesma forma que ele tentou. Agora, tem que ter cuidado, né? Porque nós temos que ter esse cuidado. E no caso de Eva, né? O ato dela trouxe uma consequência para todos, né? Todo então, pecado tem uma consequência, né? Todo tem uma consequência, mas tem uns que traz consequência para a família toda, né? No caso de Eva, foi para todos nós, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o pecado dela influenciou diretamente os filhos, né? Afetou não só a vida dela, a vida de Adão, como todos nós. A vida de todo mundo, da humanidade toda. A humanidade toda. Aí, às vezes, a gente pensa, mas Deus é um Deus... Deus está se vingando porque eu errei agora, eu vou ter que pagar? Não é que Deus é vingativo. Mas tudo tem uma consequência, né? Vamos dar um pulo aqui para outro personagem bíblico, né? Vamos pegar Davi. Davi também foi tentado. Ele olhou, ele sabia que não podia. Falaram para ele que a mulher era casada. Ele conhecia o marido da mulher. Olha só. Mas aí ele começou a planejar. Aquilo ali subiu pro coração dele. Ele começou a desejar até que ele pecou com a mulher. Aí um pecado chamou outro. A palavra de Deus diz, né? Um abismo chama outro abismo. Né? Aí ele foi e mandou matar o marido. E aí ele teve a consequência. Deus falou assim que a espada nunca sairia, nunca se apartaria da casa dele, né? Ele se arrependeu? Se arrependeu, mas as consequências ficaram. Pagou o preço. Então, assim, a gente pode errar, pode pecar, mas a gente não deve esquecer que aquilo vai trazer uma consequência, né? Exato. Ok? Ok. Agora, vamos assim. Eles pecaram, estavam no jardim, ouviram os passos de Deus. Deus falou, Adão, onde você está, Adão? Aí eles se esconderam, né? E ao serem procurados por Deus, se esconderam. E quando Deus chamou, achou eles ali. Falou assim, e aí, o que aconteceu? O que eles falaram para Deus? E interessante que ele chama Adão. Ele não fala Eva, o que aconteceu? Não, ele chama Por que Adão, chamou Adão? Né? Porque ele era o responsável ali, né? Tá vendo? Então, Deus chama o Adão, então fala com ele, e aí ele pega e simplesmente não assume a culpa e transfere a culpa, né? Para Deus e para a mulher, né? A mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste, né? Comeu do fruto, né? E eu também comi. Então, ele transfere
transfere a culpa para Deus e para ela, para você ver o estado de maldade, né? A maldade já tinha ali invadido o coração. Olha o estrago que o pecado faz, da pessoa conseguir culpar até mesmo Deus. O estrago, a intensidade do pecado, né? Como o pecado é grave. E ela, por sua vez, Imagina, culpa a Eva, mas serpente. você aceitou, Adão. Você pegou. E ela culpa a serpente. E a culpa da serpente caiu em cima de quem? Né? A culpa total depois vai cair em cima de Jesus, né? Ele que assume. Pagou o vai preço. pagar o preço, né? Ele que pagou o preço. Isso mostra aqui, né, que às vezes a gente tem dificuldade em assumir as responsabilidades dos nossos erros, né? A gente erra, mas é difícil falar, eu errei, eu assumo, foi fraqueza minha, eu que dei mole. A gente sempre quer achar um culpado, né? E ficar justificando o erro. É verdade. Ai, meu Deus. A gente, então, aprende aqui algumas coisas. O que a gente consegue aprender até aqui, meninas? Muitas coisas, né? A gente tanto aprende que o pecado entrou no mundo através deles e que, da mesma forma que eles estavam sujeitos a pecar, nós também estamos sujeitos a pecar. E só que, por exemplo, se eu perguntar para você assim, Dani, hoje que você sabe tudo, você conhece a história da salvação, se fosse você no lugar da Eva, você faria isso? Você me diria o quê? Que não, eu imagino, né? Que você não tocaria ali no fruto, né? Hoje conhecendo Com a mentalidade de com a hoje, sua talvez mentalidade, não. conhecendo a graça, né? Então, eu tenho uma passagem que eu estou gostando muito, que é Tiago 1,18, que diz assim, olha, Tiago diz assim, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Deus nos gerou pela palavra da verdade. Nós perdemos esse status de filhos de Deus, né? Fomos rebaixados a criaturas, mas pela sua decisão, ele nos gerou pela palavra para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, ele nos gerou pela palavra, né? Nos regenerou pela palavra. Aqui é o novo nascimento. Então, quando a palavra de Deus ela chega na nossa vida e a gente nasce de novo, é como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então, nós também podemos, quando diante do pecado, agora não mais escravos do pecado, e quando diante do pecado, nós podemos negar, nós podemos dizer não. Quando vier uma situação, uma proposta, uma tentação, nós podemos dizer não. Nós temos essa oportunidade de dizer não. Às vezes é muito fácil criticar Adão e Eva por terem dito sim, por terem desperdiçado a oportunidade. E nós temos oportunidade também. Então, será que a gente tem dito não? Até porque Deus não aceita justificativa para o pecado, né? Mas Deus trata diretamente cada um, né? A responsabilidade é individual, né? É individual, né? Mesmo em meio a toda essa influência que nos cerca, né? Mas Deus trata cada um individualmente, né? Então, nós temos que tomar cuidado, né? Nós vamos responder diante dele vozes pelas nossas estranhas. obras, né? Então, exatamente. E não colocar a nossa culpa em ninguém, né? E nem no diabo. E nem acusando quem errou, porque a gente pode ser sujeito às mesmas tentações, né? Sim, estamos sujeitos às mesmas tentações. Jesus foi tentado estava também. sujeito às mesmas tentações, e tudo foi tentado, mas sem pecado, né? Ele não pecou. Então, a gente precisa se espelhar nele, né? Ele é o segundo Adão, ele veio e fez certo. Quando a gente fica acusando Eva, a gente está agindo como Adão. Não é? A gente está repetindo o erro de Adão. Mas nós temos o espelho que é Jesus, né?
Temos que nos espelhar na pessoa de Jesus. Sim. E a gente também precisa lembrar que a história da Eva nos ensina que todo pecado tem a sua consequência. No caso daqui, trouxe a separação. Eles tiveram que ser expulsos do jardim, gente. Que vergonha. Foi criado para eles e aí foram expulsos do jardim. Foram para um... Imagina! Tinham tudo ali, gente. E perderam o direito de estar lá. Verdade. O pecado causa o quê? Por exemplo, eu pequei hoje. Vamos lá. O que eu vou pecar? Ah, meu Deus. Eu pequei. Não vou definir pecado. Melhor não. Deixa cada um com o seu pecado. Vai. O que o pecado pode trazer para mim de consequência? Eu vou ser expulsa do quê? Do jardim? Tô brincando, né? O pecado causa dor, né? Causa angústia. Morte. Causa morte, né? Vergonha, né? Vergonha. O pecado é terrível, né? O pecado é destruidor, né? Eu, no meu trabalho, né, como psicóloga, como conselheira cristã, eu gosto muito do aconselhamento cristão. Tem muita gente que vem trazer uma queixa, ele está com algum problema, com ansiedade, com depressão. Quando a pessoa começa a me contar a história dela, a vida dela, por trás daquela história tem um pecado que ela cometeu contra alguém, ou que alguém cometeu contra ela. Então, o pecado é terrível, ele é extremamente danoso. Então, a gente tem que fugir, né, o máximo que a gente puder, evitar pecar, né, para o nosso próprio bem, para a glória de Deus, para o nosso próprio bem, evitar pecar. Mas, graças a Deus, que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é o nosso Senhor Jesus, né? Ele nos perdoa, ele, né, nos justifica. Aliás, ele nos justificou, né? Sua obra lá na cruz nos justificou. Hoje somos pecadores justificados, né? Estamos aí aguardando, nesse processo de santificação, né? Aguardando o dia que isso tudo vai ser finalizado. E então nós estaremos com o Senhor. Amém. O pecado, assim, ele cria uma brecha tão grande entre a gente e Deus, né? E nos afasta da presença de Deus, nos deixa com vergonha, nos lembra que nós somos tão indignos, tão nada. E sem falar que ele também abre brechas para o inimigo fazer o resto da desgraça, que ele começou com um pecado pequeno, né? Aquilo ali abre um espaço terrível. Eu estava lendo esses dias e acompanhando a história de Saul. Saul foi escolhido por Deus lá para ser rei, mas ele deixou com que o pecado da soberba, né, a arrogância, subiu no coração dele. E aí ele foi se afastando da presença de Deus, uma coisa foi levando a outra. E aí o Espírito de Deus se afastou dele. E Saul foi tão atormentado por espíritos maus que isso foi uma consequência do pecado, né? A gente, às vezes, vê pessoas reclamando tanto, que estão sofrendo, estão sendo angustiados, atormentados por espíritos maus por conta de pecado. É verdade. E a gente precisa fechar todas essas brechas, né? Mas assim, a gente pode dizer que na história de Adão e Eva, eles pecaram, foram expulsos, mas houve graça nisso? Com certeza. Em que momentos a gente pode ver que houve a graça? Mesmo na queda, né? Deus abre um caminho para a restauração. Mesmo após o erro, há um propósito, né? Após a queda, Eva continua sendo chamada a mãe de todos os viventes. Né, Vilma? Deus não os matou, né? Não, vou matar esse casal miserável e vou criar outro e vou recomeçar tudo. Não, ele permitiu que eles continuassem vivendo, procriando, né? Mesmo com dificuldade, Deus permitiu que eles continuassem. Vestiu eles, né? Tipo, vocês vão sair daqui, vai sentir frio lá fora, calor, sei lá, vão ficar desprotegidos, vou pôr pelo menos uma roupa em vocês aqui. E também, aqui em Gênesis 3,15, tem como o Senhor estivesse falando assim, isso não vai ficar assim. Mas ele está falando isso para Satanás. Ele fala, olha, você atentou, por causa de você, ela caiu, né? Ela foi induzida, seduzida, ela pecou, mas isso não vai ficar assim, porque a descendência dela, o filho que vem da descendência dela, vai esmagar a sua cabeça, né? Então, isso não vai ficar assim. Então, isso é graça, isso aqui é a primeira vez que o evangelho é
anunciado. Então, ali naquele momento, ali, o Senhor mostrou. Que Ela errou, ela errou, mas Deus ainda perdoou, né? E a graça foi revelada ali, naquele momento, né? No exato momento. Porque o erro não anula, né, o propósito de vida, né? Não. É a possibilidade de recomeço e de redenção. Mais alguma coisa podemos extrair aqui pra gente? Sobre a Eva? A gente ficava tão assim, não vamos falar sobre Eva. Não, Eva pecou. Mas mesmo a Eva pecadora, ela tem algo a nos ensinar, não é? E como é que a gente poderia listar aqui? Quais lições a Eva nos ensina e nos influencia? Hoje a gente olha para ela, olha para a vida dela, para esse processo aí da queda, e eu acho que a gente tem que pensar e falar assim, não vou fazer igual, né? E olhar o que aconteceu com ela e vigiar para que não aconteça. Não brincar com o pecado, não brincar né? com o pecado. Não dar ouvidos ao inimigo. Não dar ouvido a vozes estranhas, Distorcidas, né? Vozes que às vezes vêm e falam algo que nos deixam inseguras, que nos compara com os outros e faz a gente querer provar ser melhor, né? Mentiras emocionais. Você não tem valor, vocês... A identidade de Eva não foi definida pelo pecado dela. A identidade dela foi definida quando Deus a criou. E a nossa também, não é verdade? É o pecado quem define quem eu sou? Não, eu sou filha, né? E eu posso ser perdoada, eu posso ser restaurada, eu posso ser renovada, né? Até porque lá em Gênesis, né? Tem uma promessa, em Gênesis 3:15, né? Tem uma promessa. Apesar deles terem pecado, Deus ali já trouxe solução, né? Lembrando Trouxe ela quem ela era, né? redenção. Para que ela foi criada. E a gente também aprende aqui com a história de Eva que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Exato. Deus vai procurar cada um de nós, vai chamar cada um de nós pelo nosso nome e nós vamos ter que dar conta. Eu não vou poder falar assim, não, eu errei por causa da Vilma. A Vilma que me induziu ao erro. Né? Então, a gente precisa ter cuidado, lembrar que nós vamos prestar conta. Não, então, eu vou agir de forma responsável. Exato. Né? Eu tenho que tomar cuidado com isso. E eu também, ela nos ensina que, assim, mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente sendo pecador, Deus busca a gente. Deus busca você. Deus não desiste da gente. Né? Ele falou, cadê você? Por que você não vem mais? Nosso encontro, cadê? Eu quero falar com você, eu quero ver você. Então, Deus está sempre nos chamando, sempre nos lembrando que Ele nos perdoa, que Ele nos restaura, que Ele nos ama, né? E a gente lembra também que a graça vence. O sacrifício de Jesus é lindo, é maravilhoso. Deus está disposto a nos perdoar. Eu gosto tanto daquele versículo que fala assim que ainda que os teus pecados sejam negros como a escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Mas o sacrifício que Jesus fez... Nós temos redenção na pessoa de Jesus, né? Jesus nos pagou um preço muito alto, né? E também se Pra não fosse o nos pecado, a gente resgatar. também não ia conhecer a graça, né? Então, foi por causa disso também, né, que conhecemos a graça, conhecemos Jesus, né, e não há nada melhor, né, que Ele, nem maior que Ele, né, que o seu amor, e isso é maravilhoso. É verdade. E tem um louvor muito lindo, né, Dani, que diz, se eu não te ouvir, eu morro, né, mas se eu te ouvir, eu vivo. Então, que possamos ouvir, né, a voz de Deus. Os alertas, né? Os alertas. E aqui nós temos um manual, né? Manual, a Bíblia, né? Que fala conosco, Deus fala conosco. Então, quando vier a tentação, vamos buscar aqui a voz, né? De Deus falando conosco. Ela vai nos fortalecer. É verdade. E colocar o que a gente está passando, as pressões, colocar isso diante de Deus. Ali, Eva, né, a gente poderia imaginar assim, um outro cenário, né?
ela conversando ali com a serpente plantando dúvida na cabeça dela. Ela talvez pudesse ter feito assim, não, eu vou dito, né? Não, vou conversar. Quando ele vai vir mais tarde, né? E aí a gente conversa pergunto sobre pra isso, ele. pergunto para ele, né? Ela não fez isso, mas a gente pode fazer. A gente pode Exato. falar assim, Senhor, eu estou me sentindo pressionada por isso, por aquilo, sendo tentada, né, a fazer isso ou fazer aquilo. Então, assim, nós podemos conversar com Deus sobre aquilo que a gente está sentindo. Por que que a pessoa peca? Por que que ela cai? Porque quando ela está sendo ali seduzida, tentada, ela se desconecta Com de Deus. Né? Ela para de orar, ela para de ler, esse relacionamento ele é interrompido, porque está flertando com o pecado. Só que se nós conseguirmos manter o nosso relacionamento, né, com Deus, por meio de Jesus, nós podemos nos aproximar dele nós podemos ter a ousadia de nos aproximar dele em oração. Então, se a gente conversar com Deus sobre o que a gente está passando, as pressões, as tentações, como a gente está conversando aqui uma com a outra, a gente conversar com Deus, certamente Ele vai falar conosco, Ele vai nos ajudar e nós não cairemos, né? Não cairemos em tentação. E na oração do Pai Nosso, Jesus ensina a falar isso, né? Não No nos finalzinho, deixeis cair em tentação. na oração falando, Senhor, não me deixe cair em tentação. Que tentação? Eu identifico na minha vida algumas coisas, sabe? Alguns pontos fracos, assim, e tal. Aí eu falo, Senhor, não deixa que eu faça isso, não me ajuda. Porque às vezes a gente meio que esquece, é levado quando se vê, você já fez, você já falou, já aconteceu. Então, assim, essa oração é preciso, sabe? E às vezes Deus dá um toque na gente, o Espírito Santo dá um toque, aí você desperta, opa! Né? Então, é importante fazer essa oração, viver essa oração, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que lindo, né? Que lindo. Que Deus nos abençoe, você que nos acompanhou até aqui. Deixa um comentário aí o que você aprendeu, se você sentiu que Deus falou com você. E a Eva, ela nos lembra e coloca diante de nós um espelho, né? Todas nós estamos sujeitas a cair um dia, mas nós podemos pedir forças para Deus, para nos ajudar a não cair. E se um dia eu cair, não vai ser o erro que vai definir quem eu sou. Deus me criou com um propósito. Eu sou filha dele. E se eu me arrepender, ele está disposto a me perdoar. A graça dele está disposta. Ele está de braços abertos. Ele está me chamando, ele está te chamando para esse relacionamento. Então, que a Eva nos lembre que nós somos preciosas, que nós somos amadas, que nós fomos criadas com uma finalidade, que é nos relacionar com ele. Então, que Deus possa te abençoar e nós esperamos que você possa compartilhar esse programa. Até uma próxima, né? Obrigada, Thelma. Obrigada pela sua presença. Convite. Obrigada, Vilma. E até o próximo programa, se Deus quiser.